Na aula de hoje a gente vai dar um passo a mais na apresentação do método de deslocamentos. Então agora a gente vai ver o procedimento necessário para a gente trabalhar com N elementos, ou seja, com um número qualquer de elementos. Tá? Então, uma ressalva desde o começo aqui, o método de deslocamentos, uma vez implementado no computador, ele não tem restrição praticamente para o número de elementos. Tá? Então, aqui nos exemplos a gente vai ver em sala de aula exemplos lá com 2, 3, 4 elementos. E o trabalho vai ter em torno de uns 15 elementos, mas se colocar lá 15 mil elementos, ele vai funcionar da mesma forma. Tá? Então, próprio, os computadores, até os celulares de vocês, aí, eles conseguem processar essa quantidade de informação sem muito problema, né? Em questão de alguns segundos ou menos do que isso. Tá? Então, qual que vai ser a ideia-chave aqui? Vai ser a construção da matriz global da estrutura. Então, na aula passada, a gente até mostrei aqui, a gente deduziu a matriz de rigidez do elemento, que era o casinho E minúsculo. Tá? Como a estrutura só tinha um elemento, naturalmente a matriz da estrutura inteira, seria o casão aqui o maiúsculo, elas seriam iguais. Tá? O que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai ter problemas onde nós temos vários elementos. Vamos começar com dois aqui. Por exemplo, a gente vai ter uma matriz de rigidez do elemento um e do elemento 2. Tá? Então a gente vai ter que dar um jeito de, a partir da rigidez desses dois caras, construir a rigidez da estrutura, que obviamente vai ser a soma da rigidez desses dois elementos. Tá? Então vamos ver como a gente vai fazer isso, que vai nos possibilitar resolver qualquer problema de pórtico ou no, ainda aí de viga no plano. Tá? Então aquela rotina que nós fizemos na aula passada vale também para esse caso. Nós vamos seguir o mesmo procedimento. Então, a primeira etapa vai ser sempre construir uma matriz de rigidez de cada elemento. E a novidade aqui vai ser como, tendo várias matrizes de rigidez de vários elementos, como é que eu coloco todo mundo para formar a rigidez da estrutura inteira. A construção do vetor F maiúsculo, que seriam as forças ou momentos aplicados diretamente nos nós, vai ser a mesma coisa, assim como as condições de contorno e os outros passos. Tá? Então, a grande novidade vai ser esse passinho aqui para vários elementos. Então vamos pegar um caso bem simples, onde a gente já tem as respostas na cabeça. Então, que vai ficar mais fácil da gente construir aí o procedimento de solução do nosso problema. Então vamos pegar essa viga biapoiada, que tem um carregamento pontual aplicado bem no centro dela. Tá? Então a primeira coisa que a gente sempre vai fazer em qualquer estrutura é transformar aquela estrutura real, né, que no nosso caso esse desenho, num conjunto de nós elementos. Seguindo o padrão que nós tínhamos feito na aula passada, vamos dividir essa estrutura aqui em três elementos. Então, eu vou colocar sempre nós nos apoios e nos lugares onde eu tenho descontinuidade, ou seja, momentos e forças pontuais. Vou dar número a esses nós, vamos chamar o nó da esquerda de 1, do meio de 2 e da direita de 3. E vamos dar nome aos elementos. Então, vamos chamar esse primeiro trecho aqui de elemento 1, que vai do nó 1 até o nó 2. E esse segundo cara aqui, que é do nó 2 até o 3 do elemento 2. Tá? Para simplificar a notação, vamos dizer aqui que as propriedades da seção transversal do material são iguais ao longo da estrutura inteira, assim como o comprimento aqui dos dois elementos nesse caso vai ser igual. Tá? Só para a gente facilitar aí a construção do probleminha. Então essa a gente vai transformar nossa estrutura lá, teoricamente real, num conjunto aí de nós e elementos, como a gente fez aqui. Esse processo é a tal da discretização da estrutura. Beleza? Feita essa discretização da estrutura, o que a gente pode relembrar da aula passada? A gente lembra que cada nó de um elemento de viga, então cada nozinho do elemento de viga, ele, com a formulação que a gente deduziu na aula passada, ele vai conseguir representar o quê? Vai conseguir representar deslocamentos verticais, que a gente chama de V, e vai conseguir representar momentos em torno do eixo Z. Tá? São os dois graus de liberdade que a gente tem para esse elemento. Cada grau de liberdade de um dado elemento tem um esforço associado. Então, lembrando lá, o grau de liberdade associado, o esforço associado ao grau de liberdade de deslocamento vertical é a força cortante, o Fzinho y.
E o, e o grau de liberdade associado à rotação é o momento que eu já escrevi aqui. Então, aqui seria θ o grau de liberdade, Z, e mz o esforço associado a ele. Beleza? Então, o que a gente vai ter? Para cada nó da nossa estrutura, a gente tem esses caras. Tem um grau de liberdade θz1, V1 e seus esforços lá, mz1, fy1 e assim por diante. Tá? Então a gente já vê aqui nessa estrutura que ela tem 6 graus de liberdade. Por consequência, a matriz de rigidez dela, que seria aquela matriz que vai relacionar, fazer a relação entre os graus de liberdade e os esforços, vai ser uma matriz 6 por 6. Tá? Porque ela tem que representar todos os graus de liberdade da estrutura. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo vai ser construir a matriz KE para o elemento 1, construir a matriz KE para o elemento 2, depois ver como colocar esses dois caras, juntar esses dois caras para formar a matriz casão da estrutura inteira. Como todo mundo aqui está I sobre L, que nem nós definimos aqui no primeiro slide, logicamente a matriz de rigidez do elemento 1 é dada por essa equação 1, e a matriz de rigidez do elemento 2 é dada aqui pela equação 2. Ou melhor, até o sisteminha, graus de liberdade e esforços de cada elemento. Então, notem lá, para o elemento 1, ele está relacionando quais graus de liberdade. Se nós olharmos lá para a estrutura, o elemento 1 está entre o nó 1 e o nó 2. Então, ele está relacionando os graus de liberdade do nó 1, que seria o V1 e θz2, com aqueles do nó 2, que seria o V2 e θz2. Tá? Então, por isso é que aqui no vetorzinho de graus de liberdade, então os graus de liberdade correspondentes aí ao elemento 1. Já no elemento 2, se nós olharmos lá, ele está entre o nó 2 e 3. Então, seriam os graus de liberdade associados a esses nós, que são lá o V1, V2, θz2, V3, θz3. Tá? Então, aqui a gente tem o sisteminha que relaciona graus de liberdade com esforços dos dois elementos. Tá? O que a gente vai ter que fazer aqui é construir agora o sistemão que vai relacionar todos os graus de liberdade da estrutura, que vai ser aquela matrizona casal. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Nós podemos pegar, primeiro, construir uma matriz de zeros, né, do tamanho da matriz de rigidez da estrutura inteira, seria uma matriz 6 por 6, e colocar a contribuição de rigidez de cada elemento nessa matrizona. Então vamos ver aqui. Para o elemento 1, o que ele está relacionando? Os graus de liberdade de V1, θz1, V2 e θz2. Se nós lembrarmos da aula passada, cada linha e cada coluna dessa matriz diz respeito a um grau de liberdade diferente. Tá? Então, seria a interação entre os diferentes graus de liberdade da estrutura. Então, onde que eu vou colocar os coeficientes de rigidez aqui do elemento 1? Esse cara aqui, esse 12i sobre L ao cubo, ele está relacionando o grau de liberdade de V1 com ele mesmo. Se nós olharmos aqui, a gente colocou esse cara aqui. Por quê? Porque ele está relacionando o grau de liberdade de V1 com ele mesmo. Vamos pegar só outro elemento aleatoriamente aqui. Esse carinha aqui, o que ele está fazendo? Esse 2 aí sobre L. Está relacionando a coluna θz2 com a linha θz1. Então, se nós olharmos lá na matriz grandona, ele está aqui nessa mesma posição, relacionando o θz2 com o θz1. Então, aqui é um exemplo bem fácil, a gente vê que a matriz, as coordenadas aqui, como se fosse um joguinho de batalha naval, em vez de ser números, vão ser graus de liberdade, todas as coordenadas vão estar sendo preenchidas aqui. Tá? A mesma coisa para o elemento 2. A gente vai colocar aquela matriz de rigidez do elemento 2 na posição lá de linhas e colunas, onde ela está onde ela está contribuindo com a rigidez. Beleza? Então, se nós voltarmos aqui, esses caras estão relacionando V2, θz2, V3, θz3. Tá? Então, se nós voltarmos, eles estão bem nessa posição de linhas e colunas dos dois caras. Tá? Então, o que a gente tem aqui? O resto ficou zero porque estaria somente a contribuição do elemento 1 aqui nessa primeira equação e aqui somente a contribuição do elemento 2 para a rigidez da estrutura inteira. O que a gente vai fazer? Vamos somar essas duas equações. Assim a gente vai somar as rigidezes da estrutura inteira. Se nós somarmos, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui a matriz de rigidez da estrutura inteira. Tá?
Vamos ver em pontos onde os graus de liberdade eles interagem. Então, no nó 2, a gente tem, se a gente voltar aqui para a figura, no nó 2 a gente tem uma interação entre o elemento 1 e o elemento 2. Então, os graus de liberdade associados a esse nó vão ter uma contribuição de rigidez do primeiro elemento e uma contribuição de rigidez do segundo elemento. Vamos ver se isso acontece na prática. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse cara aqui, que seria vindo do elemento 1, a interação do V2 com o V2. E depois esse cara aqui, vindo do elemento 2, seria a interação do grau de liberdade V2 com ele mesmo. Tá? Então, se nós olharmos aqui para a matriz completa, notem que foi somada a rigidez desses dois caras. E a mesma coisa para os outros elementos ali que tem a interação do V2 com o θZ2, ou seja, dos pontos onde a gente soma a contribuição de rigidez dos dois elementos. Beleza? Então, basicamente, aí, o que nós vamos ter é que, para a estrutura inteira, esse cara aqui vai somar com esse aqui na matriz global. Beleza? Então, com esse procedimento, a gente forma aqui a matriz de rigidez da estrutura. Tá? Notem, tem vários pontos aqui onde os coeficientes de rigidez são iguais a zero. Tá? Que seriam esses dois caras aqui, esses quatro caras aqui e esses quatro caras ali. Por que, eles são zero? O que significa fisicamente eles serem zero? Vamos ver aqui o que eles estariam relacionando. Grau de liberdade de V1 com V3. V1 com θZ3. θZ1 com V3. θZ1 com θZ3. Se nós olharmos para a nossa estrutura, a gente vê que os graus de liberdade do nó 1 não têm uma interação direta com o nó 3. Tá? Eles têm que passar pelo nó 2 para o efeito de um chegar no outro. Então, quando aparece um zero aqui na matriz de rigidez da estrutura, quer dizer que esses nós não estão ligados por um elemento. Esses graus de liberdade não estão interagindo diretamente. Essa é a razão de aparecer, a razão física de aparecer esses zeros. Tá? Então, uma maneira de conferir se a gente fez tudo certo depois de montar uma matriz de rigidez é ver se os zeros estão lá onde deviam estar. Outra coisa que a gente viu numa passada, mas se replica aqui também, lembrando que a matriz, a diagonal principal de uma matriz de rigidez tem sempre valores positivos, que é o caso aqui, e toda matriz de rigidez ela é simétrica. Tá? Então, se vocês passarem uma linha aqui pela diagonal principal, você vê que as diagonais de cima e de baixo são simétricas. Beleza? O último detalhe que a gente vai ver vai ser o seguinte. Quando a gente está somando o efeito de nós que tem mais de um elemento como o nó 2 aqui, vamos chegar em situações aqui, se a gente for somar essas duas equações, a gente estaria somando esse FY2 do elemento 1 com esse FY2 do elemento 2. Vamos estar somando esse MZ2 do elemento 1 com esse MZ2 do elemento 2. Tá? O que acontece? Essa soma aqui vai resultar na resultante nodal de forças naquele nó. Então, se eu escrever aqui em cima, por exemplo, FY2 lá do elemento 1 mais o FY2 lá do elemento 2, isso aqui vai ser o Fzão Y2. Tá? Então, contribuição do elemento 1, contribuição do elemento 2, resultante. Essa resultante aqui vai ser sempre o valor da força ou momento aplicada diretamente naquele nó. Lá no final do exercício, o que vai ter que acontecer? A soma desses dois caras aqui, depois que a gente resolver tudo, o que vai ter que acontecer? Vai ter que ser igual a resultante nesse nó, que é o Fzão Y2. O que é resultante nesse nó? Vai ser igual a força P. Tá? Então, no final das contas, a gente vai ter que chegar lá naquele Fzão Y2, ou a soma de Fzinho de cada elemento tem que ser igual a essa resultante. Então, é uma forma da gente conferir se a gente fez as coisas certas também.
E, de outra forma, somando o MZ2 do elemento 1 com o MZ2 do elemento 2, a soma desses caras tem que ser igual a resultante emissão Z2. Se nós voltarmos na estrutura aqui, não há momento aplicado aqui, então a soma das contribuições de momento em cada elemento no mesmo nó vai ter que ser igual a zero. Tá? Você vai voltar nesse ponto no final do exercício para ver se a gente fez tudo certo. Beleza? Então, a novidade aqui é essa forma de construção aqui da matriz de rigidez da estrutura, onde a gente vai posicionando a rigidez de cada elemento de acordo com os seus graus de liberdade, com os graus de liberdade envolvidos nos seus nós. E daqui para frente o procedimento de solução fica bem parecido com o que nós já fizemos na aula passada. Estou só reforçando aqui que nesse vetor aqui, que seria o F da estrutura, agora eu escrevi a resultante nodal, que seriam aquelas coisas que a gente vai pegar diretamente da estrutura. Forças aplicadas, momentos aplicados ou reações. Tá? São assim incógnitas no caso. Então vamos lá, continuando o exercício, a gente já tem o casão da estrutura, precisamos montar o F. Então esse vetor que a gente está vendo aqui. Esse cara aqui, como eu mencionei agora há pouco, ele é composto pela resultante nodal de cada elemento. Na prática, o que ele vai ser? Força ou momento aplicado diretamente dos nós. Tá? Então, se a gente olhar aqui para o primeiro nó da estrutura, o que a gente vai ter? Nós vamos ter um apoio, que vai impedir o movimento em Y, e não vamos ter momento aplicado. Então, esse FY1 que aparece aqui nesse nó vai ser igual à reação. Tá? Então, esse cara aqui vai ser a reação, nó 1, reação vertical, que vai ser para a gente uma incógnita no problema, por enquanto. E no MZ1 seria se tivesse um momento aplicado nesse nó. Como não tem, esse cara é igual a zero. Tá? No segundo nó, de forma análoga, a gente tem uma força vertical aplicada. Essa força vertical aplicada resultante nos nós vai ter que ser igual a P, menos porque ela está no sentido aqui negativo da nossa convenção de sinal, e o momento emissão Z2 é igual a zero, porque não tem nenhum momento aplicado aqui. Então, nó 3 análogo ao nó 1. Beleza? Então, montamos aqui a expressão que nos define o vetor de esforços nodais, de forças nodais da nossa estrutura. Tá? Beleza, então aqui nós chegamos na situação onde nós temos completo o nosso sistema de equações. Casão vezes D igual a F. Todos os elementos do K sempre são conhecidos, porque ele vai depender lá da geometria e material do material. Geometria do elemento dessa associação transversal, assim como do seu material. Então aqui sempre todo mundo é conhecido. Como tem incógnitas no D, como tem incógnitas no F. Então olhando aqui para a nossa estrutura, o nosso sistema de equações, a princípio nós temos 6 incógnitas de deslocamento e rotação, são incógnitas dos graus de liberdade ativos, e temos aqui 2 incógnitas de reações. Tá? Obviamente, esse problema é muito simples, a gente saberia de cabeça aqui que valor seria dado nesses, que valor que vai ter FY1 e FY2, mas FY3. Mas vamos fingir que a gente não sabe para ver o procedimento de cálculo. Nessa situação, nós teremos o que? 8 incógnitas e 6 equações. A gente precisa usar alguma informação adicional para eliminar incógnitas. Logicamente, isso vai vir dos nossos apoios, ou seja, dos pontos onde a gente sabe o valor de alguns graus de liberdade. Para a nossa estrutura, a gente sabe que não haverá movimento vertical nem no nó 1, nem no nó 3. Ou seja, a gente sabe que V1 é igual a zero, e a gente também sabe que V3 é igual a zero. Então, com isso, substituindo o valor deles aqui por zero, nós passamos a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas e 6 equações. Ou seja, a gente consegue resolver esse sistema de equações. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Para resolver no caderno, para ficar mais intuitivo, você teria que começar a multiplicar cada linha por cada coluna. Como nós vimos na aula passada, para os graus de liberdade que são inativos, aqueles que a gente sabe que são igual a zero, nessa multiplicação,
vai sempre sumir os termos com C de rigidez associados a eles. Então, todos os termos aqui da coluna V1 como da coluna V3 vão ser todos zerados. Tá? Com isso que nós temos, nós vamos pegar agora a linha 2, 3, 4 e 6. Vamos pegar essas quatro equações para calcular os 4 graus de liberdade desconhecidos. Uma vez com eles calculados, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar a primeira e a quinta linha para calcular por fim as reações. Tá? Então, uma estratégia de solução que a gente consegue usar para qualquer problema aqui. Primeiro, usamos as linhas que têm os graus de liberdade inativos, ou seja, aqueles que são incógnitas, para calcular essas incógnitas. E depois, com eles calculados, a gente multiplicando a matriz por esse vetor, a gente vai ter os valores das reações que a gente precisa. Tá? Então, fazendo isso, extraindo essas 4 linhas do sistema, a gente chega aqui nesse subsisteminha, o sistema reduzido, que está na apostila. Então, esse sistema reduzido, ele vai ser formado lá pelas linhas 2, 3, 4 e 6 do sistema principal, tá? Que vai ter lá as nossas incógnitas. Tá tudo simbólico aqui. Eu coloquei lá no Moodle um procedimento para solução de problema simbólico no Python. Tem um videozinho, tem um códigozinho lá para vocês acompanharem. Então, quem tiver interesse, dá para acompanhar e ver como é que é feita essa solução simbólica. Na prática, no trabalho, a gente não vai utilizar isso. Isso é mais para começar a se ambientar melhor aí com o Python e eventualmente usar ele para resolver alguns problemas. Tá? Beleza, temos o nosso sistema 4 linhas, 4 colunas, dá para resolver. Resolvendo, a gente tem aqui o valor dos nossos graus de liberdade. Então, com esses graus de liberdade em mãos, vamos ver se eles fazem sentido físico. Por exemplo, aqui, rotação no nó 2 ser nula. Uma estrutura simétrica, isso aqui faz sentido físico, ele tinha que ser nula mesmo. A rotação no nó 1 negativa, se a gente pegar aqui, a deformada da viga vai estar para baixo aqui, ou seja, a rotação desse nó vai ser no sentido horário, ou seja, o valor é negativo. No nó 3, ao contrário, a rotação também vai ser nesse sentido, só que agora agora é para cima. A rotação aqui vai ser no sentido anti-horário. E se a gente pegar no final num livro lá na Mecânica dos Sólidos, a gente vai ver que essas aqui são as mesmas quantidades que vocês provavelmente calcularam em algum exercício lá em Mecânica dos Sólidos 2. Aqui, mais fácil de lembrar de cabeça seria esse deslocamento vertical, que seria lá o PL ao cubo sobre 6 aí. Então, sinal negativo para baixo, está tudo batendo com a física lá do problema. Só agora, o que aconteceu? Calculamos θz1, V2, θz2, V3, ou seja, todo mundo nessa coluna aqui do desenho da estrutura é conhecido, ninguém mais é incógnita. O que eu posso fazer? Simplesmente multiplico a primeira linha por essa coluna, calculo a reação vertical no primeiro nó, multiplico a quinta linha por essa coluna, calculo lá a reação vertical no A3. Tá? Então, aqui embaixo, o que eu chamei aqui de K reduzido 2, ou seria como está escrito na apostila. Então, essa multiplicação que eu acabei de mencionar. Então, executando ela, a gente vê que cada reação é igual a P sobre 2. Então, faz sentido com o que a gente já intuitivamente sabia da estrutura. Por fim, o último passo que a gente precisa fazer é calcular os esforços nos elementos, que seria aquele vetor F' e minúsculo. Tá? Então, para fazer isso, a gente precisa da matriz de rigidez do elemento e do vetor de graus de liberdade do elemento. Tá? Então, com esses dois caras em mão, a gente consegue calcular esse carinha aqui. Por que eles vão ser importantes? Lembrando aqui, esse vetorzinho de esforços do elemento vai ser composto pelos esforços nodais dele, e esses esforços nodais são os caras que vão nos dar os valores dos diagramas. E que lá para o segundo projeto vão ser eles que nós vamos utilizar para calcular, transformar esforços em tensão
e verificar critério de falha. Tá? Então, para efeito prático, é desses carinhas aqui que nós vamos tirar os esforços de projeto. Beleza? Então, aqui a equação basicona que a gente tinha, substituindo o vetor que agora é conhecido. Então, aqui, fazendo essa substituição, a gente sabia lá que o V1 era negativo, a gente calculou o θz2, desculpa, negativo não, era zero, o θz2 também é zero. Esses dois caras nós calculamos ali no slide anterior. Executando essa multiplicação, aqui está a expressão dos esforços para esse elemento. Tá? Então vamos desenhar o diagrama de momento dele, só para a gente ficar bem claro que a gente consegue fazer isso a partir desse vetor. Então notem, para esse elemento, o mzinho Z1, que seria esse esforcinho aqui no nó, ele é nulo. Tá? Então, o diagrama de momento ali vale zero. No nó 2, o valor do momento é PL sobre 2. Tá? Só que agora prestem atenção. Aqui saiu com valor positivo. Tá? O que significa esse valor positivo? Significa que esse esforço está no sentido anti-horário, de acordo com a nossa convenção do método dos deslocamentos. Tá? Então, ele está aplicado bem como foi desenhado aqui, na notação positiva. Beleza, então esse sinal serve para a gente definir qual é o sentido de rotação lá do momento. Feito isso, a gente vai ver como é que a gente vê para que lado a gente vai desenhar o diagrama. Sempre vai desenhar o diagrama para o lado onde está sendo tracionado. Tá? Então, se o momento está sendo aplicado nesse sentido aqui, ele está tracionando as fibras inferiores aqui da nossa viga. Então, o valor lá de PL sobre 2 estaria para baixo. Então, como não tem carga distribuída, vai ser uma variação linear de 0 até PL sobre 2. Beleza? Então, essa é a ideia de solução de problema dos elementos. Fica aí como tarefa para vocês terminarem o quê? Calcularem os esforços do segundo elemento. Então, aqui a matriz ficaria a mesma, só teriam que mudar aqui as forças que vão aparecer. E, obviamente, o vetor aqui de graus de liberdade vai ficar um pouquinho diferente. Tá? Façam isso e depois confiram também o seguinte. Se eu somar o FY2 que vem do elemento 1 com o FY2 que vem do elemento 2, a soma deles vai ter que ser igual a resultante nodal, que é menos P. Tá? Então, no final lá, confiram se Fzinho é Y1 do elemento 1, ou seja, esse cara aqui, mais o Fzinho Y2 do elemento 2, se a soma deles vai ser igual a menos P. Tá? Uma forma de a gente conferir se está fazendo tudo certo. Aqui deixo como tarefa sugerida um exercício análogo, só que aqui a gente já passa por uma estrutura hiperestática. Então tem a solução dele lá no Moodle. Só lembre de dividir a estrutura como está lá no exercício, para vocês terem um gabarito. Então, mesmo procedimento que a gente tinha aí, então, a gente vem seguindo com esses nós e esses elementos. Tá? Notem, aqui a gente não tem mais tudo em função de I sobre L, IA, etc. A gente já tem os valores numéricos. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular, na hora de resolver o problema, vocês não precisam mais ficar construindo tudo isso aqui como função de I, em função de I e L. Tá? Então, o que vocês vão fazer para cada elemento, vocês já vão colocar númerozinhos aqui. Quanto que dá lá o 12 vezes o EI e o L ao cubo do primeiro elemento? Vamos fazer essa continha. Esse cara, todo mundo já vira números. Tá? Então daí fica mais fácil de vocês resolverem, não precisa fazer tudo simbolicamente. Beleza? Só essa ressalva para não perderem tempo fazendo esse troço algébrico para depois transformar no número. Já faz em número direto. Dúvidas, comentários, pessoal?
Tudo certo, professor. Beleza. O... Então, cada aula a gente vai somar uma coisinha nova. Não deixem acumular muito, senão de uma vez pode ficar um pouquinho não tão claro. Passo a passo fica sempre bem fácil de aprender. Então, quem não tiver dúvida, comentário, está dispensado. Quem tiver aí, é só falar que eu vou deixar a sala ligada mais um tempinho.